Olá, paroquianos. Hoje damos início, a mais uma trezena. Temos como convidado especial para falar um pouco, sobre a trezena, sobre o nosso padroeiro, o nosso pároco, Frei Antônio. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, que bom estarmos aqui mais uma vez, para exatamente falar daquele que Jesus coloca em nossas vidas como um verdadeiro santo, aquele que procurou viver a autenticidade do Evangelho. Santo Antônio é o padroeiro da nossa paróquia. As festividades para esse santo franciscano começam sempre no dia 1º de junho, com a primeira trezena. Esse ano temos como tema Santo Antônio, autêntico discípulo da esperança. Frei Antônio, fale para nós o que significa ser um discípulo da esperança como Santo Antônio. O tema que foi escolhido para esse ano, proposto pelo Conselho Paroquial, é exatamente falar, nós estamos no ano do Jubileu da Esperança, proposto pelo nosso querido Papa, em memória, Papa Francisco. Então ele colocou toda a igreja, para que celebrasse nesse ano o ano da esperança. Celebrar a esperança significa celebrar aquele que verdadeiramente é a nossa esperança, Jesus Cristo. E quando se fala de Santo Antônio, autêntico discípulo da esperança, é porque, sem dúvida alguma, Santo Antônio foi aquele autêntico discípulo de Jesus. Porque sempre na vida dele, Cristo era a sua maior, a sua eterna e a sua única esperança. Por isso o tema, que é um convite a todos os paroquianos, para que, como Santo Antônio, nós também, nos momentos de dificuldade, as adversidades do dia a dia, a correria, e principalmente aqueles momentos em que a gente se acha que estamos sozinhos, nós temos aquele que é a nossa esperança, aquele que nos alimenta, aquele que dá sentido à nossa vida, como ele fez com Santo Antônio. Santo Antônio, através da sua história, tem muito a nos ensinar. Como podemos aprender com o exemplo de Santo Antônio e confiar na esperança em momentos difíceis? Uma pergunta muito profunda. Porque Santo Antônio também era um homem de esperança. Era um homem cheio, pleno dessa esperança. Santo Antônio também era um homem de oração. Por isso que ele nos ensina, com a oração, a enfrentar tudo que seja, ou seja, tudo aquilo que se apresenta a nós como dificuldades. Porque é também na oração onde nós colocamos tudo nas mãos de Deus para que Deus haja e realize em nossas vidas a sua vontade. Então, Santo Antônio era aquele homem que pregava, falava e vivia, mas que também orava, rezava, estava sempre com Deus. Frei, a esperança é algo que devemos ter sempre em nossas vidas. O que é a esperança e por que é importante em nossas vidas? E como ela é importante, veja bem. Vou contar aqui uma história. Tinha uma amiga minha, que era amiga mesmo. E essa amiga minha, certo dia, ela tentou contra a vida. E nisso nós chamamos, hoje até inclusive esse padre, na época, que era meu professor, hoje ele é até bispo. Então nós chamamos ele e fomos conversar com ela. E o que nós percebemos que ela teve aquela atitude porque ela tinha perdido a esperança. Ou seja, quando você não tem esperança, você acha que o mundo acabou. Você acha que nada tem mais sentido, que nada presta, que tudo vai ruim, que tudo vai piorar. Mas quando nós temos esperança, verdadeiramente, nós nos enriquecemos dele e começamos a perceber que vale a pena viver, que vale a pena amar, que vale a pena cantar nas pessoas, que vale a pena viver o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que bom. Amanhã, na segunda noite do trezenário de Santo Antônio, queremos convidar você e toda a sua família para participar conosco desse momento de louvor e agradecimento a esse Deus tão maravilhoso. E amanhã nós teremos como noiteiros o texto dos homens e a pastoral do acolhimento. Eles são os noiteiros, mas nós somos os convidados. Então, participem desse momento maravilhoso. Venham participar conosco desse momento de fé e de amor. Aquele que é nosso Deus e nosso Senhor, que colocou entre nós esse padroeiro tão nobre e tão belo. Deus os abençoe e que Ele continue derramando muitas bênçãos sobre vocês, sobre a tua família, sobre toda a nossa paróquia.